Milhões de manifestantes foram às ruas de Israel e pararam o país, você viu? E quando eu digo que o país parou, eu não estou exagerando não. Ficou tudo fechado, hospitais, universidades, portos e até o aeroporto internacional. Eu vi tudo isso, Diogo. E o motivo da manifestação tem a ver com o primeiro-ministro de Israel e uma reforma que ele quer fazer no sistema judiciário, não é isso? Me explica isso direito. Explico sim, Edu, mas antes eu vou pedir para o pessoal se inscrever para fortalecer o canal e deixar também um like e um comentário dizendo o que achou do vídeo. Obrigado, pessoal! Diogo, vamos começar do começo, como a gente sempre faz aqui, né? Por que as pessoas estão protestando em Israel? Por que essas manifestações praticamente fecharam o país? Os manifestantes são contra uma reforma que o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, quer fazer no país. Tá bom, mas que reforma tão polêmica é essa? O governo do Netanyahu quer diminuir o poder da Suprema Corte israelense. E como ele faria isso? Mudando a lei do país para permitir que a Assembleia Legislativa de Israel, chamada de Knesset, mude qualquer decisão da Suprema Corte com uma maioria simples de votos. Além disso, o governo quer que a indicação dos ministros da Suprema Corte seja feita pelos legisladores, ou seja, os deputados israelenses. E por que o governo do Netanyahu quer essa mudança? Porque, segundo a agência de notícias Reuters, vários integrantes do governo criticam a Suprema Corte por achar que ela é esquerdista demais e que ela interfere demais na política do país. Então, quer dizer que muita gente em Israel não concorda com a proposta do governo, né? Sim, Edu, esses protestos estão acontecendo já há alguns meses, mas eles ficaram maiores nos últimos dias, especialmente porque o ministro da Defesa do governo Netanyahu declarou publicamente que não concorda com a reforma e ele acabou sendo demitido. Aí sim, os protestos cresceram. Até setores que normalmente não se envolvem com a política, como as empresas de tecnologia, por exemplo, se manifestaram contra a reforma do judiciário. Diogo, ainda não entendi muito bem qual é o grande problema dessa reforma. Me explica. Quem critica diz que o governo vai ficar poderoso demais. E por quê? Primeiro, porque os políticos vão ter mais poder para indicar os ministros da Suprema Corte. Isso quer dizer que só pessoas alinhadas com o governo vão conseguir chegar a esse cargo. Entendi, mas me explica um pouquinho mais, por favor. Bom, vamos lá. Os ministros da Suprema Corte de Israel são selecionados por um comitê que é composto por 9 pessoas. A reforma daria uma maioria automática ao governo nesse comitê, ou seja, o governo poderia escolher quem ele quisesse para ser ministro, ou impedir alguém de chegar até a Suprema Corte. Você também falou que o governo de Israel quer diminuir o poder da Suprema Corte. Como assim? Pois é, o governo tem uma proposta para deixar mais fácil que o parlamento derrube decisões da Suprema Corte. A ideia é que uma maioria simples seja o suficiente para anular uma decisão do Supremo israelense. Hoje em dia é mais difícil, eles precisam de bem mais que uma maioria simples. E a maioria simples, aliás, é um voto a mais do que a metade. O parlamento israelense tem 120 membros, certo? A maioria simples é de 61 votos. Bom, a gente já viu que tem muita gente protestando, né? Quem que são essas pessoas? São mais alinhados à esquerda? O que elas pensam? Tem como definir isso? Olha, essa é uma ótima pergunta, viu, Edu? E a resposta não é simples. Eu vou tentar resumir, mas eu aviso, ó, eu tô simplificando bastante. Bom, o governo do Netanyahu é de extrema direita. Ele fez alianças com setores bem conservadores e até meio reacionários da política israelense para ele conseguir ser eleito. Mas o governo dele ganhou a eleição por só 30 mil votos, o que é muito pouco. Então, dá para dizer que o país está bastante dividido. É verdade que tem setores da esquerda protestando contra a reforma judicial, sim, mas até gente mais conservadora está contra o governo nessa história. Como eu falei antes, um ministro do próprio governo ficou contra as mudanças no sistema de justiça do país. Então, não dá para dizer que é só uma briga entre esquerda e direita. Não é só isso. A gente sempre fala aqui no Me Explica que a política é uma coisa que precisa ser analisada com muita calma. Então, se você quer entender melhor a situação, leia bons veículos de notícias para ir entendendo aos poucos o que está acontecendo por lá. Esse nosso vídeo aqui é só o primeiro passo. Combinado?